Fala pessoal, Henrico Trota aqui, Head de Distribuição, RI e Research da Ativo Capital. Hoje estou aqui para falar sobre a nova carta do gestor do nosso time imobiliário com o título Shopping sob outra órbita, gestão ativa inspirada pela missão Artemis II. A Artemis II foi a primeira missão tripulada da NASA a voar ao redor da Lua, em mais de 50 anos, marcando o retorno da exploração humana ao espaço profundo e a passagem pela face distante da Lua, em um passo importante para futuras missões de retorno à superfície lunar. A carta usa justamente essa imagem da Artemis II e da face distante da Lua como metáfora para o setor de shopping centers no Brasil. A ideia é olhar para uma parte do mercado que sempre esteve ali, mas que nem sempre recebe a mesma atenção que os grandes ativos mais conhecidos. Na nossa visão, fundamentos resilientes, gestão ativa e disciplina na leitura de assimetrias são elementos essenciais para capturar valor no setor de shoppings no Brasil. Nessa edição, mostramos como o setor combina fundamentos sólidos com recorde de faturamento, ocupação elevada e recuperação comprovada no pós-pandemia e, ao mesmo tempo, revela uma oportunidade relevante nos shoppings regionais e independentes, onde a menor atenção do capital institucional pode abrir espaço para a geração de valor via gestão ativa. Mas antes de entrar na tese, vamos esclarecer um conceito central na carta. Quando a gente fala em shopping regional, não estamos falando de exceção, estamos falando de uma parte muito relevante do setor. Então, para explicar isso de forma mais direta e para mostrar o que define esse tipo de ativo na prática, o Vitor Engelmann foi até o Shopping Valinhos, um shopping regional no interior de São Paulo e que faz parte da carteira do nosso fundo VSHO11. Perfeito, Henrico. Pois é, na carta, os shoppings regionais aparecem como ativos com ABL, que é a área bruta alocável, de até 25 mil metros quadrados, normalmente em cidades médias ou em cidades do interior. Por exemplo, eu estou aqui no Shopping Valinhos, no interior de São Paulo. E o mais interessante é que esse universo representa uma parcela enorme do mercado. Mais de 61% dos shoppings estão em cidades com menos de 1 milhão de habitantes e mais de 60% são pequenos e médios. Então, quando a carta direciona o olhar para esse grupo, ela está falando de uma parte muito relevante do setor, só que menos acompanhada pelo capital institucional. Bom, se você quer conhecer esse shopping por completo, ele faz parte de um conteúdo que produzimos por aqui, chamado Tive Visita, e que disponibilizamos em nosso canal do YouTube. E para falar sobre a carta deste mês, nós temos aqui o Guilherme Scheng, integrante do nosso time de investimentos da Vertical Imobiliária. Scheng, tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo aí à nossa carta do gestor, a gravação do vídeo. Queria falar um pouco sobre a metáfora, né? Que a gente traz a metáfora com a missão Artemis II, que é super recente, acho super legal, acho que todo mundo acompanhou. Mas eu queria entender por que usar essa metáfora hoje para falar do tema de shopping centers no Brasil. Então eu queria que você começasse por aí, como que essa metáfora de fato ajuda a explicar a visão que o nosso time de gestão tem para o setor de shoppings no Brasil, né? Ótimo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bom, a carta parte de um ponto muito simples, né? O mercado ele já conhece os grandes shoppings, os ativos dominantes e mais maduros do ponto de vista operacional. E o que a gente está fazendo aqui, trazendo, é expandir essa visão para um mercado que já existe, não é inventar um novo segmento, mas olhar para um segmento que tem menos foco, né? Então, assim como a visão Artemis explorou um lado que já existia da Lua, mas que só não era explorado. É uma alegoria bem legal, né? Assim, porque você tem essa face oculta da Lua, e a gente quer mostrar, de fato, uma parte do setor que o player mais institucional talvez não esteja olhando e que, de fato, pode ter muito valor. Então, acho que essa metáfora ficou bem legal. Eu acho que, assim, entrando um pouco mais em detalhe, né? Eu acho que essa tese de shopping centers, ela reflete muito a base do setor que tem se mostrado muito sólida, né? A carta mostra isso muito em grandes números, né? Quando a gente pega 2025, a gente teve um setor de shoppings com faturamento recorde, acima de 200 bilhões de reais. A gente tem um setor com quase 700 ativos em operação e quase 18 milhões de metro quadrado de área bruta alocável, né? Então, de fato, é um setor que hoje tem um papel muito relevante na economia. Então, acho que eu queria falar um pouquinho mais da base de fundamento, né? Por que vocês acreditam que o setor de shoppings continua sendo um dos segmentos mais resilientes ainda no mercado imobiliário, né?
Não, legal tocar nesse ponto. Obviamente, se o setor não tiver os fundamentos bem sólidos, a tese para shoppings regionais ela não para de pé, né? Então, falando um pouco do setor, um segmentos mais resilientes dentro do setor de real estate. Então, ele tem uma base pulverizada de clientes dentro dos imóveis. Você olha historicamente uma taxa de ocupação altíssima, beirando 95%, 96%. Você tem um formato de contrato, de receita de longo prazo, com uma previsibilidade de fluxo de caixa. E hoje a gente vê, no Brasil especificamente, uma capacidade de adaptação desse segmento muito grande. Pós-pandemia, eles conseguiram sair do varejo concentrado para ter um mix onde você tem serviços e consegue trazer o público, né, o tráfego ali de pessoas, para ter um dia a dia e uma rotina mais presente no shopping. Enfim, acho que um dos pontos que mostra essa resiliência e como essa adaptação tem sido mantido a relevância do shopping na sociedade, você vê como que pós-pandemia a receita do segmento se comportou, né? Depois de 3 anos batendo novos recordes e voltando ali para níveis pré-pandemia. É bem legal, assim, eu cobria o setor na época da pandemia, né? E acho que foi um exemplo bem interessante, porque os ativos sofreram, né? Você teve os ativos fechados, mas acabou tendo uma recuperação da classe de ativo muito forte, né? Pós-pandemia, a gente viu isso também refletir nos fundos imobiliários. Mas, de fato, assim, o setor é muito resiliente, você tem locatário que é pulverizado, né? Então você não tem um risco de vacância concentrada, eventualmente, como você tem numa laje corporativa, né? Eventualmente. Você tem contratos que são longos, né? Que são indexados à inflação, né? Então você tem uma proteção nesse sentido. E acho que você trouxe um ponto importante do mix, né? Vai muito além da moda tradicional. Então você tem saúde, lazer, a parte de serviços ganhou muita relevância dentro do shopping, né? Então isso ajuda, de fato, a compor muito o mix lá de inquilinos. E isso traz também uma diversificação de receita e resiliência ao longo dos ciclos econômicos, né? E é bem legal, assim, você consegue ver que, de fato, tem uma resiliência, especialmente quando você compara com outras classes de ativo dentro do setor imobiliário. Eu queria fazer um gancho, né? Acho que se discutiu muito a resiliência dos ativos de shoppings, né? Mas algo que foi um tema muito recorrente que também surgiu lá na pandemia, né? Fora os ativos estarem fechados, ganha muito tração o e-commerce, né? Que era algo muito mais difundido fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, logicamente, o setor lá é diferente, né? Então, o e-commerce também teve um impacto diferente, porque a característica dos ativos não é exatamente igual ao do Brasil, né? Mas queria que você falasse um pouco sobre o e-commerce, como que vocês estão vendo isso, como que isso, de fato, é algo que é uma substituição, é algo que complementa, né, a experiência de compra no espaço físico, né? Então, queria que você comentasse se é uma ameaça, uma substituição, como que foi esse movimento também que a gente viu crescer muito na época da pandemia e que se adequou, se adaptou desde lá, né? Não, ótimo. A pandemia acelerou, acho que em diversos setores, a digitalização, né? O setor financeiro foi muito forte. E o setor de varejo, que antes era muito presencial, agora passa a ter esse novo segmento dentro dele de vendas no e-commerce. A gente vê em outros países com dinâmicas diferentes do perfil dos shoppings, o e-commerce ganhar muita atração e realmente o varejo físico perdendo um pouco da força. No Brasil, os shopping centers eles conseguiram se adaptar a ponto de mudar de perfil, saindo do ciclo econômico só do varejo de moda e consumo, para também atender, como a gente já mencionou, estar presente no dia a dia das pessoas. Cara, farmácia, serviço, academia, tudo que consegue trazer a pessoa recorrentemente ali para aquele espaço, gerando um tráfego recorrente e conseguindo dividir o varejo com esse público também. Um outro ponto, assim, a gente está numa sociedade hoje que procura lugares seguros. O shopping ele também apresenta essa diferenciação, por exemplo, das lojas de rua. Então, existe um desenho, vamos chamar assim, do varejo no Brasil, onde ele consegue complementar o shopping, o e-commerce e a loja de rua, e os shoppings, ao longo desses últimos 5 anos, onde o e-commerce ganhou muita força, ele conseguiu se adaptar sem perder o espaço dele. Agora, acho que seguindo, né, a gente até aborda um pouco isso na carta, o capital institucional, ele voltou a se mover no setor, né? Então, tem sido aí, você pega o último 1, 2 anos, assim, um setor que tem sido bem ativo em transações, né? Então, a gente tem visto algumas movimentações aí no setor, mas o que a gente vê na prática é que geralmente essas transações elas envolvem muito portfólios ou ativos mais consolidados, maiores, em grandes cidades, né? Que a gente até chama de shoppings mais dominantes ou até mais tradicionais no capital institucional. Então como que vocês veem essa dinâmica e aí qual que é o paralelo também para os ativos mais regionais, né, de menor porte,
até fazendo conexão aqui com o VSHO11, que é o nosso fundo imobiliário, com um foco no setor aqui na Atível Capital. Né? Não, ótimo. A gente acabou fazendo um estudo bem aprofundado aqui. A gente vê que pós-pandemia, a gente tem algo próximo de 4 bilhões de transações de M&A só no setor de shopping centers. Então, um número bem relevante, tem liquidez no mercado, mas muito focado exatamente, como você falou, nos ativos de grande porte, nos ativos de ação dominantes e tem uma maturidade operacional muito grande. E o que é interessante, porque isso cobre só uma parte do mercado. A gente tem, como o Vitor mencionou, mais de 60% do estoque de shoppings hoje no Brasil são shoppings regionais, com uma visão menos profunda, uma cobertura dos analistas do capital institucional menos aprofundada, uma questão operacional de novo, a gente esbarra nesse tema. A gente vê monitoramento, acompanhamento e montar um fundo de 500 milhões de reais dá menos trabalho do que montar um com 10 ativos de 50 milhões. Naturalmente, o capital institucional ele vai focar nos ativos maiores, que vão ter menos riscos operacionais, mas naturalmente você acaba criando uma cauda de shoppings, né, subcobertos e eventualmente subprecificados também. Até queria trazer esse ponto da precificação, né? A gente fala muito em cap rate implícito, é o que a gente tem visto também nas transações, e a gente também consegue comparar com alguns laudos de avaliação, né? Então, se olhar, os shoppings regionais, eles têm aparecido com cap rate implícito médio, tá? De acordo com o laudo de avaliação e NOI reportado em 25, né, no ano passado, de mais ou menos 13,5%. A gente comparar isso com os shoppings maiores, o cap rate implícito está na faixa dos 10%, mas a gente vê que não tem uma diferença tão grande dos indicadores operacionais, né? Então eu queria entender assim, como que vocês interpretam isso, até buscando essa oportunidade, trazendo até um pouco a estratégia que a gente tem no VSHO11, né? Ótima pergunta, assim. Acho que um ponto relevante para a gente colocar é que esse cap rate que a gente colocou na carta, ele não é de transação, né? As transações a gente tem visto com níveis bem abaixo disso, mas olhando a precificação do laudo de avaliação versus o NOI que você teve em 2025, o cap rate implícito, né, nessa conta, ela acaba mostrando um desconto para os shoppings regionais muito relevante versus os shoppings grandes e mais tradicionais. E quando a gente olha para o lado operacional, NOI por metro quadrado, crescimento de NOI por metro quadrado, crescimento das vendas por metro quadrado desses shoppings, a vacância, né, taxa de ocupação ali, eles não têm uma diferenciação grande, na verdade, eles estão muito em linha, às vezes até com shoppings regionais tendo uma vantagem nessas métricas. Com isso, o que a gente interpreta é que tem hoje tanto uma oportunidade de entrada, né, do ponto de entrada onde a precificação ela está desarbitrada, você tem um desconto maior do que a operação de fato ela indica, e ao mesmo tempo uma administração menos profissionalizada com espaço para ter algum crescimento operacional também. Acho que muito interessante, acho que agora chegando mais na parte do encerramento aqui do nosso vídeo, né? Acho que o conteúdo está muito legal, nosso objetivo aqui é tentar gravar um vídeo para resumir os principais pontos, mas eu acho que tem muita coisa legal para explorar. O que eu queria trazer, acho que para o encerramento, né? Qual que é a mensagem final, né? Porque a gente falou muito da resiliência do setor, e a gente fala muito dessa oportunidade pouco explorada nesses shoppings regionais, que é bem a estratégia que a gente tem no fundo, no VSHO11, né? Então eu queria, se pudesse resumir assim numa principal mensagem da carta do gestor, e aí linkando também com o nosso fundo. A gente fala muito de gestão ativa, né? Então acho que é um ponto importante, mas queria que você empacotasse todo o conceito da carta numa mensagem final aqui para os investidores, né? Boa. Acho que a mensagem final é a seguinte: a gente não está alegando aqui que todos os shoppings regionais são bons ou que essa é a oportunidade, essa é a tese de investimento. A tese é a seguinte: a gente tem hoje no mercado um grupo de ativos que ele é subanalisado, eventualmente subprecificado, e que dentro desse universo de ativos você tem operacionalmente ativos muito bons que têm esse desconto de valuation. Então, basicamente, é oportunidade de entrada em algum espaço para melhorar operacionalmente dentro desse universo de ativos. Legal, Sheng. Cara, queria te agradecer pela gravação, primeira participação, acho que foi ótimo o bate-papo. Te aguardo nas próximas edições. Para continuar, e aproveitando aqui que a carta foi muito inspirada na estratégia que a gente tem no VSHO11, a gente vai trazer a Érica aqui para falar rapidinho sobre a estratégia do fundo e também aproveitar esse link todo que a gente fez com a carta do gestor nesse mês. Vai lá, Érica. Obrigada, Henrico. O VSHO é hoje um fundo de shoppings que tem participação em 100% de 3 shoppings, o Valinhos, o Hortolândia e o Bay. Os 3 shoppings são shoppings regionais, conforme a gente estava conversando aqui.
e eles estão passando por uma grande modificação. Recentemente, nós trocamos a administração dos shoppings e a entrada da AD tem sido fundamental numa série de mudanças que a gente quer trazer para destravar ainda mais valor para esses shoppings. Obrigado, Érica. E para você que nos assistiu até aqui e quer ter acesso a esse conteúdo e outras publicações, vai até o blog no nosso site da Tivio Capital, www.tivio.com. E não deixe de nos seguir também nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.